Bem, boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui sobre o roteiro da corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Vamos tentar falar, né, dessas três situações aqui de modo separado, tá certo? Então aqui, ó, vamos para a leitura. Então, no exemplo abaixo temos um fio, tá certo? Aqui, ó, tanto aqui, tá, como essa figura aqui, né? Então temos um fio, é o mesmo fio, tá? Só que em situações diferentes. Onde temos vários átomos, né? Onde temos vários átomos, consequentemente temos elétrons também, né? E a corrente elétrica vem desses átomos, né? Quanto mais elétrons livres ele tiver, né, melhor condutor, né, tem passagem livre. O que é o melhor condutor? É quando os elétrons têm uma passagem livre, ele será, tá? Então, quando um fio é comprado, por exemplo, né, quando o fio é comprado, ele não, tá certo, possui corrente. Então, os elétrons, né, estão ali de modo desordenado. Então, quando você compra o fio, né, você não tem nenhuma corrente elétrica, mas os elétrons eles estão ali, né, por ele ser um material condutor, tá? E os elétrons eles estão distribuídos de forma desordenada, tá? Tá, um elétron vai para cá, outro vem para cá, outro vem para cá, né, em sentidos e direções desordenadas, tá certo? Então seria um movimento chamado desordenado, tá certo? Para esses elétrons tem um movimento ordenado, ou seja, é necessário uma corrente elétrica. Então no caso aqui é o mesmo fio, tá certo? Quando ele está aqui, né, sozinho, né, ele é comprado, é o fio lá, não está ligado por nenhuma corrente elétrica. E quando você liga uma energia, né, por ele ser um bom condutor, tá certo? Os átomos com a corrente elétrica eles começam a ter um movimento ordenado. Então você pode perceber que os elétrons aqui eles estão em uma determinada sequência em movimento, né? Igual a gente viu lá no circuito elétrico, tá? Conforme o gerador, né, uma pilha no caso, né, ou uma bateria, podemos perceber um movimento ordenado, tá certo? Que se tocarmos, pode perceber um choque elétrico, tá? Nessa figura estamos observando o sentido da corrente elétrica, no caso que seria corrente elétrica, né? Que sai do polo positivo, tá certo? Que sai do polo positivo e entra, né, no polo negativo, tá, gente? Aqui está escrito errado. Vou ter que depois aqui mudar, tá? Então existe o que? Como eu falei, existe uma sequência. Então ele sai aqui do polo positivo e ele vai trafegando aqui pelo fio de maneira ordenada, tá certo? Tá? E aqui eles vão prosseguindo, tá certo? Até ele chegar, tá certo, ao polo negativo, tá certo? Tá bom? Então a gente chama isso de um processo no sentido convencional, tá? Né, por convenção, ou seja, para que seja compreendido mais facilmente, tá? Agora, se a gente fosse ver o sentido real, seria o contrário, ele sairia do polo negativo, né, e entraria, tá certo, no polo positivo, numa situação que a gente determina como sendo, né, real, tá certo? Então, no sentido convencional, ela anda nesse sentido aqui, ó. Tá, agora, se fosse no sentido real, seria ao contrário, né? Tá, mas a gente coloca o convencional de forma de entender melhor. Então aqui a gente deu um zoom nesse fio aqui é o fio, né? Todo rodeado por fio. E aqui a gente deu um zoom no fio, tá certo? Aqui a gente tem 3 moléculas aqui, ó. E aqui uma determinada seção do fio, né, em que ele atravessa, as moléculas atravessam, tá certo? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Então aqui, convencional da corrente elétrica, tá certo? Convencional da corrente, sendo que na física utiliza o sentido convencional e no sentido real é o contrário, tá? Como eu falei para você aqui. Esse é o sentido convencional e o sentido real é o contrário, tá certo? Ele sai do negativo para o positivo, seria real. E o convencional sai do positivo para o negativo, tá certo? A gente utiliza o convencional,
tá? Do positivo para o negativo, tá bom? Que é mais fácil de entender. Temos a quantidade de energia, né? No caso Q, tá? Aqui Q, quantidade de energia, né? No caso, que seria a quantidade de elétrons, né? Número de elétrons aqui, por isso que é marcado como Ne, tá certo? Ne seria a quantidade, né, de elétrons, tá? Então o número, que é o número, que ficou um pouco, minha figura não ficou muito legal, número de elétrons, tá? Passando pelo fio, tá certo? Então esse aqui é o número de elétrons, tá? Que passa pelo fio, né? No caso aqui, que seria a quantidade, né? Aqui a carga, né? A carga, na carga é D1 elétron, né? Ou próton, né? É a mesma para os dois. Então qual é a quantidade de carga para o próton e para o elétron? É a mesma coisa, tá? Seria chamado de carga, né, elementar, tá certo? A carga elementar. Quanto vale a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a 19, né, C, chamado de Coulomb, tá? Em homenagem ao Coulomb, né? Então os elétrons aqui têm uma carga elementar, tem uma grandeza, no caso 1,6 vezes 10 C, que é chamado de Coulomb, né? Então, por exemplo, né, quantidade, né, de elétrons, né, no caso aqui seriam 5, né? Se a gente for colocar aqui, a gente pode colocar aqui no exemplo, né, que eu coloquei aqui do fio, ó, mais um elétron, mais outro elétron aqui, ó. Aí seria uma quantidade de 5, né? Aí a gente vê aqui quantidade, número de elétrons, né? No caso aqui são 5, tá certo? Então vamos supor, se a gente fosse, né, calcular, seria o 5, né, vezes a carga elementar, que é a carga principal. Aí a gente teria 5, né, vezes a carga elementar, que é 1,6, tá? Aí a gente teria aqui que multiplicar, né? Aí 5, 6, 7, 8, nesse 1,6 daria 8, né, vezes 10 a 19, tá? Permanece essa parte aqui do Coulomb, porque ele foi inventor dessa carga elementar aqui no caso dos elétrons, tá certo? O I de elétrons, tá? Então, os elétrons ele tem uma carga, tá ok? Para dar esse movimento.